Salve, salve pessoal, prazer imenso estar com vocês novamente aqui pelo nosso canal no YouTube, Instagram, Facebook. É sempre uma satisfação muito grande falar com vocês aqui através desse canal, né? Hoje, pessoal, eu quero falar sobre as modalidades do DNA secreto, né? Muita gente que nos procura, tem pessoas do Brasil inteiro fazendo os testes. Chegam muitas histórias para nós, eu ainda estou compilando essas histórias para que eu possa, quem sabe no futuro, escrever um livro sobre isso. Tem muita coisa interessante, tem história que deixa a gente marcado mesmo com tudo que a gente acaba ouvindo e trocando ideia com as pessoas, tá certo? Muita gente procura, não necessariamente para fazer os testes, às vezes as pessoas têm dúvida de como funciona, aí o sujeito quer coletar um material salivar de um copo, de bituca de cigarro e tal, e aí a gente vai conversando com as pessoas sobre isso, tá certo? Pessoal, quando a gente fala de paternidade, de testes de paternidade, nós precisamos entender que não existe meio termo nessa história, né? Então a gente lida com a situação assim, ou é ou não o pai. Tá certo que existem situações muito pontuais, muito específicas de mutações envolvidas no testes, né? Mas quando a gente não tem isso, basicamente o que eu preciso é definir é ou não. Não tem meio termo na história, tá certo? Então a gente, quando traz para dentro da análise uma amostra com possíveis contaminantes, diferente, por exemplo, quando a gente faz isso na criminalística, né, que a gente pesquisa num ambiente e através da celularidade, do DNA de impressão que tem por ali e tudo, a gente consegue definir a presença de um indivíduo numa cena. A paternidade não tem isso. A paternidade, eu preciso de uma amostra purificada, de uma amostra mais direta do paciente, né, da pessoa que está querendo fazer o teste, tá certo? Do suposto pai, do suposto filho, vamos dizer assim, que a gente trata assim, tá certo? Então, bituca de cigarro, coleta no copo e tal, são situações que você vai desabonando a qualidade da tua amostra. Então, mesmo que o teste é secreto, a gente tecnicamente, os exames que são feitos presenciais, né, e o teste secreto que você colhe em casa são idênticos. A gente usa o mesmo número de marcadores de alelos, o mesmo procedimento, a mesma máquina, o mesmo pessoal que faz, tudo isso, não tem diferença para nós, mesmo a gente não tendo presenciado a coleta, mesmo a gente não tendo testemunhas na coleta ali, a gente tem noção da dimensão que é esse trabalho, entendeu? Então, trazer para dentro da análise uma amostra contaminada desabona muito o teste. Então, quando a gente vai fazer um teste de paternidade, de maternidade, uma reconstituição, uma prova da irmandade, tudo, a gente entende as condições que muitas vezes você não tem acesso à pessoa, né? Por isso que a gente tem outras opções de amostra, mas a gente precisa fazer entender isso. Eu não posso deixar a minha amostra contaminar. Então, às vezes, quando a pessoa recebe o kit em casa e a gente está conversando pelo WhatsApp, muita gente vem perguntar para mim assim: ô Roberto, escuta aqui, tem como eu te mandar uma amostra que eu vou coletar num copinho plástico? E depois não tem essa possibilidade. A gente precisa, de fato, reforçar essas condições. E além do que, muitas vezes a pessoa que está querendo fazer ou que tem a dúvida, ela fica um pouco apreensiva, nervosa demais por fazer o teste, né? Não é uma situação que ela está habituada a fazer, está fazendo escondido e tal, uma série de situações. Ela acaba se confundindo às vezes na identificação da amostra, ela acaba deixando as coisas cair no chão, e tudo isso traz aquelas contaminações que são, às vezes, vão atrapalhar totalmente o exame, tá certo? Então eu só queria passar aqui para deixar rapidinho esse questionamento, né? Vai fazer o teste de paternidade, você precisa colocar na tua cabeça: eu preciso fazer um teste que não tem meio termo, ele é ou não é, tá certo? Existe uma série de condições, uma série de modalidades que são feitas, e aí eu deixo aqui na descrição do vídeo, até no meu WhatsApp, que você precisa fazer, você está com vontade de fazer um teste, tem dúvida, e veja só, não é só paternidade às vezes, tá? É maternidade também, é uma segurança para a mãe às vezes, tá certo? Então a gente traz essa possibilidade de fazer secretamente o teste. O secretamente, muitas e muitas vezes, pelo que a gente sentiu nesse tempo todo, envolve a descrição com relação à criança e a dúvida que a pessoa mesmo carrega, tá certo? E aí a gente tem inúmeras histórias para poder contar, tá certo? Então assim, precisa fazer o DNA secreto, chama aqui no WhatsApp, lá na descrição do vídeo eu vou deixar meu WhatsApp para você, tá bom? Grande abraço, beijo no coração.